Bom dia, primeiros anos! Vamos continuar com os nossos conteúdos de matemática? Abram aí o seu livro na página 20 para que nós possamos conversar sobre figuras geométricas. Lá no início da página 20, então, nós temos um texto que fala sobre figuras geométricas. A professora vai fazer a leitura desse texto e vocês vão escutar com bastante atenção, porque depois vocês terão que circular aqui embaixo uma figura geométrica de acordo com o que eu vou falar. Então, prestem bastante atenção na leitura do texto. Retângulo na porta, quadrado na parede, triângulo no telhado, quadrado na janela, por onde entra o ar, de onde eu irei morar. Bom, esse texto ele fala de figuras geométricas que compõem o desenho de uma casa. Então eu quero saber de vocês qual dessas figuras aí embaixo é a figura que ele usou para colocar no telhado. Qual dessas figuras aí embaixo foi posta no telhado? Bom, vocês vão circular essa figura. Vou ler novamente o texto para que vocês se atentem ao nome desta figura. Vamos lá. Retângulo na porta, quadrado na parede, triângulo no telhado, quadrado na janela, por onde entra o ar, de onde eu irei morar. Qual é a figura, então, que compõe o telhado dessa casa, pessoal? Parabéns para quem falou triângulo. Você deve circular, então, o triângulo aqui embaixo, que foi a figura utilizada para construir o telhado. Vamos lá? Virando o seu livro para a página 21, na seção lápis na mão, você deverá ir lá no seu material de apoio, aquelas páginas durinhas, e destacar essas 4 figuras geométricas que tem lá no seu material de apoio. Depois de destacá-las, você vai colar neste espaço aqui, reproduzindo o desenho de uma casa. Então, você deverá fazer uma casa com essas figuras geométricas. Vamos lá? No exercício número 2, você deverá escrever o nome das formas geométricas que você usou na construção da casa. Qual é o nome dessa figura, pessoal? Triângulo. Então, você vai escrever triângulo neste espaço. E o nome dessa figura? Quadrado. Então, você vai escrever o quadrado neste espaço. E essa figura, qual é o nome dela? Retângulo. Então, escrevam aí, retângulo. E a última? Quadrado. Então, escrevam quadrado na última linha. Bom, o que nós lemos aí no final do nosso livro? O quadrado e o retângulo, que são essas duas imagens aqui, quadrado e o retângulo, eles têm 4 lados. O triângulo, ele tem só 3 lados. É por isso que ele é chamado de triângulo, porque ele tem 3 pontinhas. O quadrado tem 4 lados que são iguais. E o retângulo tem 4 lados também. Eles não são todos iguais, mas eles têm 2 lados iguais e 2 lados iguais também. Certo? Então, pessoal, agora vocês vão pegar o livro de atividades de vocês e vão abri-lo lá na página 39. Bom, depois então de você abrir na página 39, o exercício número 10 fala o seguinte: observe a obra do pintor Vitor Vassarelli. Bom, nessa obra nós temos algumas figuras geométricas. Quais dessas figuras você conhece? Identifica aí para mim, por favor. Bom, depois de identificar as figuras que você conhece, na letra B, você vai marcar um X. Você vai marcar com um X as figuras que o pintor usou. Bom, o pintor usou círculos. Se ele tiver usado círculos, marque um X. E quadrados ele usou? Marque um X, caso ele tenha usado. E triângulos foi usado nessa pintura? Marque um X. E retângulos? Nós temos aí, então, as 4 formas geométricas: círculos, quadrados, retângulos e triângulos. Você deverá marcar com um X o nome das figuras em que foi usado nessa pintura. Vire aí
a página do seu livro de atividades e coloque na página 40. Na página 40, no exercício número 11, você deverá ir lá no material de apoio do livro de atividades, não é da apostila, e separar essa página aqui, que é onde nós temos algumas figuras geométricas. Depois que você destacar essas figuras geométricas, você vai fazer uma obra de arte semelhante, parecida com a obra de arte do Vitor Vassarelli, que está nessa página aqui. Então, nessa página, você vai, usando essas figuras geométricas do material de apoio, fazer uma obra de arte semelhante ao do pintor Vitor Vassarelli. Vamos lá? Depois de fazer essa obra de arte, você deverá contar as figuras que você usou e registrar as quantidades. Então, nós temos aqui o retângulo, o círculo, o triângulo e o quadrado. E aqui embaixo, nesse espaço, você vai registrar as quantidades de acordo com as figuras que você usou. Então, quantos retângulos você usou para compor a sua imagem? Você vai escrever aqui. Quantos círculos? Aqui. E triângulos? Você vai pôr aqui. E os quadrados aqui desse lado. Para finalizar as nossas atividades de hoje, você vai virar o seu livro para a página 41 e no exercício 12 nós vamos observar que as crianças estão fazendo um jogo. Esse é o jogo da memória de figuras geométricas e cada par deve ser da seguinte forma. Bom, nós temos aqui uma carta com o nome da figura e uma carta com a figura geométrica. Então, a carta do quadrado, que tem o nome dele, e a carta da figura geométrica quadrado. Bom, letra A. Paula e Cristina estavam brincando com o jogo da memória. Paula virou uma carta. A Paula, então, virou esta carta aqui, ó, o triângulo. Olha a pergunta do texto. Circule a carta que ela deve virar para formar um par. Bom, qual é agora a carta que a Paula deve virar para formar um par com o triângulo que ela achou? Vocês vão ver essas daqui de baixo e vão circular a correta. Nós temos o retângulo, o triângulo e o retângulo. Qual dessas três ela deve virar? Circulem aí. Agora é a vez da Cristina. A Cristina, então, ela virou uma carta. E aí eu preciso que vocês completem com um desenho agora o par desta carta que ela virou. Bom, ela virou o retângulo. Qual é o desenho que eu tenho que colocar nesta carta aqui ao lado? Façam aí vocês. E por hoje é só, pessoal. Amanhã é sexta-feira temática, dia do óculos. Então, se você tem um óculos aí, ou um óculos de sol, ou um óculos de brinquedo, ou um óculos de grau, coloque o seu óculos, porque amanhã na nossa sexta temática, queremos todas as crianças dos primeiros anos de óculos no rosto. Combinado? Um beijo bem grande e até amanhã. Bom dia, primeiros anos! Olá! E aí, como vocês estão? Tudo certo? Bom, hoje nós vamos conversar sobre os conteúdos de matemática. Então, pegue aí a sua apostila e abra na página 11 de matemática. Na página 11 do nosso livro de matemática, nós temos alguns exercícios de labirinto. São exercícios simples de se fazer e vocês farão agora aí na casa de vocês. Vamos lá, juntos? Bom, na seção lápis na mão, o número 1 diz o seguinte: ajude os porquinhos a chegar à casa de tijolos pelo caminho mais curto. Então, nós temos aqui os 3 porquinhos e nós temos a casa de palha, a casa de madeira e a casa feita de tijolos. Vocês deverão levar os porquinhos até a casa de tijolos pelo caminho mais curto. Então, pausem o vídeo e façam agora essa atividade aí. O número 2 diz que o lobo precisa sair da floresta e você deverá ajudá-lo a fugir para outra floresta pulando de 10 em 10. Nós vimos em matemática contagem de 10 em 10. Então, vamos relembrar essa contagem. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.
É como se a cada dedo eu acrescentasse 10 números. Então, eu começo com o numeral 10. Eu acrescento 10 ao 10 que eu já tinha e formo 20. E aí, eu acrescento mais 10 aos 20 que eu já tinha e formo 30. E assim por diante. Então, isso é contar de 10 em 10. Bom, aí no nosso trajeto, nós temos o número do 10 ao 80. E vocês, então, deverão fazer o caminho contando de 10 em 10 para levar o lobo dessa floresta até a próxima floresta. Vamos lá? Agora, você deverá pegar o seu livro de atividades e abrir na página 34. Na página 34, nós temos alguns pratos de mingau preparados pelo seu lobo. Então, vamos ler o que está escrito aí? Vamos lá? Número 7. O lobo mau preparou vários pratos de mingau. Ele já contou 5 pratos. Então, eu tenho aqui 5 pratos contados pelo lobo mau e um grupo formado desses 5 pratos. Letra A. Sem contar, tente descobrir quantos pratos de mingau o lobo fez e marque com um X a alternativa correta. Então, você vai olhar aqui e sem contar, não pode contar em primeiro ano, vocês vão me dizer quantos pratos de mingau você acha que o lobo mau fez. Depois, você vai marcar um X na resposta correta. Tem mais que 100 pratos de mingau? Será que você acha que tem mais de 100 pratos de mingau? Ou você acha que tem menos que 10 pratos de mingau? Ou será que tem entre 20 e 50 pratos de mingau? Então, marquem aí a alternativa correta. A letra A, então, vocês não poderiam contar para marcar a alternativa, hein? Era uma estimativa. Aí vocês vão virar o livro para a página 35 e na letra B nós vamos fazer o seguinte. Agora, você deverá contar quantos pratos de mingau tem e registrar esse número. Bom, pessoal, vocês depois de contar, vocês vão registrar o algarismo. Não precisa escrever o nome do número, e sim o número na forma de algarismo, combinado? Vamos lá, então? Conseguiram contar? Bom, na minha contagem deu 40 pratos de mingau. E aí na sua contagem também? Precisa ter dado 40 pratos. E você, acertou ou não a estimativa que você fez lá na letra A? E aí você vai me dizer aqui na letra C, marcando a mãozinha que indica se você acertou a estimativa ou se você errou a estimativa, combinado? Agora, vocês vão voltar lá para a apostila de matemática e vão abri-la na página 18, que é esta página aqui. Na página 18, nós vamos aprender a construir um gráfico. O que são gráficos? São aquelas imagens que mostram a escolha pessoal de cada uma das pessoas, que mostram assim, ó, na forma de desenho, o que cada um escolheu. Então, vamos aprender a construir um gráfico. Antes de nós começarmos, vocês vão responder o que está aí bem no início da página 18, que diz o seguinte: você gosta de escutar ou ler histórias? Qual é a sua preferida? Qual é a sua história preferida? Bom, a minha história preferida é da Branca de Neve. Então, se eu fosse escrever aqui no meu livro, eu deveria escrever aqui nessa linha que é a história da Branca de Neve. E a sua história? Escreva aqui com palavras qual é o nome da sua história favorita. E depois de escrever o nome da sua história favorita, você deverá fazer um belo desenho aqui com os personagens dessa história, que é a história que você mais gosta. Vamos lá, artistas? Bom, por hoje é só, pessoal.
As atividades relacionadas à execução dos gráficos, nós fizemos na aula via Zoom. Então, pessoal, essas atividades a professora não vai gravar uma videoaula explicando, porque nós precisávamos da presença das crianças. As crianças que participaram da aula no Zoom já fizeram as atividades das páginas seguintes. Se você perdeu a aula do Zoom, você vai precisar pedir para que um amigo seu tire foto do livro, da atividade pronta e te encaminhe, combinado? Um beijo para vocês e até amanhã!